Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz? Como você tem passado? Tudo bem? Meus queridos, vamos analisar alguns fatos dentro da Bíblia. Você sabia que a grande maioria dos religiosos pode ser pentecostais, pode ser católicos, pode ser ah, diversas, não é? Tem diversos povos, né? Católico, pentecostal, evangélico, até mesmo aquelas pessoas que profetizam, não é, sobre a volta de Jesus, porque Jesus vai ter que aniquilar o pecado, tirar o pecado. Queridos, um dos primeiros profetas a falar que o pecado seria tirado da terra quando Jesus viesse para morrer foi Daniel. Daniel, no capítulo 9 e o versículo 24, ele diz, e olhe que foi muitos anos antes de Jesus, ele disse que quando o Filho de Deus viesse, quando as 70 semanas de anos, que eram 70 anos, chegasse em Jerusalém e até os povos hebreus, seria aniquilada a transgressão e o pecado. Por que transgressão e pecado? A transgressão você só cometia contra a lei de Moisés. E essa transgressão, como era o nome dela? Pecado. Por quê? João confirma isso. Quando você olha João capítulo 1, o versículo 29, quando Jesus apareceu lá no deserto para ser batizado, lá no Jordão, João levantou a mão para o céu e diz: Eia, ou eis, atenção, na Bíblia eis e atenção, está no meio de vocês, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, ele repetiu a palavra de Daniel 9 e 24. Agora, se você analisar também Hebreus, no capítulo 2, versículo 14 e 15, é a mesma coisa, que o pecado foi aniquilado na cruz. O diabo, que era a lei, porque diabo é um adjetivo para opositor, ele foi aniquilado na cruz. Muita gente não entende. Muita gente gosta que o diabo exista. Por quê? Porque gostam de continuar sendo enganados. Aí quando você vai para Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz ali que Jesus, com um só sacrifício, com uma só oferta, ele aniquilou o pecado. Ou seja, será que esse povo evangélico, ou eles não estudam a Bíblia, ou eles não respeitam mesmo, né? Para eles tanto faz. Aí, o que que acontece? Quando você chega em 1 João, no capítulo 3, versículo 4, ali, João, que era judeu, ele escreveu: aquele que diz que não tem pecado, aquele que diz que não comete pecado, ele é mentiroso. Aí João diz: pecado é a transgressão da lei. Só que esse verbo é, ele estava no presente na época da escrita. Eu e você estamos a 2000 anos da cruz. Então você não pode usar o verbo que era no presente lá no passado como se ele tivesse presente hoje, aqui. O verbo que você fala, pecado, é a transgressão da lei. Como não há transgressão de lei nem lei, então esse verbo, o tempo, está no passado. Pecado era a transgressão da lei. Então, para você entender, queridos, o que, que é um advérbio, um advérbio não, um nome próprio e um adjetivo. Por que, que o adjetivo existe na língua portuguesa dentro da gramática? Por quê? Em primeiro lugar, o adjetivo, aqui ó, de 1 João 1 e 4, pecado era a transgressão da lei. O adjetivo, além de pertencer à gramática linguística, ele é a palavra que se junta ao substantivo para modificar o seu significado, acrescentando noções de qualidade, natureza ou estado. É isso que é um adjetivo. Além do mais, isso aqui que está em 1 João capítulo 3, versículo 4, esse adjetivo pecado, né,
Então, o adjetivo ele serve para modificar um substantivo, acrescentando uma qualidade, ou seja, uma extensão ou uma quantidade àquilo que se nomeia. Então, quando você fala assim, os judeus transgrediam a lei, por isso eles eram pecadores. Porque se eu transgredi a lei do Código Penal brasileiro, eu sou um transgressor da lei. Que lei? O Código Penal brasileiro. Se tirasse o Código Penal, se algum dia as autoridades falassem assim, ó, de hoje em diante o Código Penal não tem valor mais, aí você nunca mais seria um transgressor do Código Penal. Porque o Código Penal não existe. Então você vai transgredir o quê? Assim, querida, era a lei de Moisés. Por que Deus tirou o pecado do mundo? A Bíblia diz. Porque não existe mais lei de Moisés. Quem segue a lei de Moisés são pecadores. São pecadores. Quem segue a lei de Moisés? Os religiosos, os cães gulosos, que ficam impondo para você dízimo em dinheiro, santa ceia, jejum, fica impondo para você campanha, mesmo que campanha não existe na Bíblia, né? Mas eles são transgressores, porque para eles, na cabeça deles, a lei de Moisés ainda existe. Agora, eu e você, que estamos 2000 anos depois da cruz e 2000 anos depois do juízo, nós não somos judeus, não nascemos sob a lei de Moisés, então não somos transgressores de nada e não somos pecadores. Agora, é difícil o crente entender isso. É difícil o evangélico entender. Por quê? Porque ele não é ensinado. O pastor, coitado, além dele não ter tempo para ensinar isso, ele não quer se dedicar a isso. Por quê? O que interessa para ele é ameaçar as pessoas, os crentes, do fogo do inferno. Mas, gente, nós estamos há 2000 anos da cruz e esse povo ainda continua ignorante a Bíblia. E depois eles dizem que eles é que são os verdadeiros adoradores de Deus. Ou seja, os verdadeiros adoradores de Deus ainda acreditam no pecado. Sendo que a Bíblia fala que o pecado deixou de existir desde a cruz e do juízo. Agora você vê, né, que contradição grande, né? Ou seja, a Bíblia para esse povo tem valor? É claro que não. Por que não tem valor? Porque para eles o que interessa é o dinheiro arrecadado. Mesmo a Bíblia dizendo que não existe pecado, que pecado era a transgressão da lei. Eles não entendem nada de gramática. Então, para você observar a Bíblia e entender, é claro que é necessário um pouquinho de entendimento também na linguística, né? No vernáculo, né? Na gramática, pelo menos um pouquinho. Quem não sabe, pelo menos ouve, ou tem que ouvir, pelo menos quem se esforça para entender. Tá bom, meus queridos? Infelizmente, para muita gente, a Bíblia, a cruz, na verdade, é uma fraude. Infelizmente. Tchau, Deus te abençoe.